Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai acompanhar esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. E na tarde deste sábado, acompanhei daqui do Maracanã a vitória do Flamengo 4-2 em cima do Juventude, jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia também, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço. E essa divulgação é muito importante também aqui do crescimento do meu canal aqui no YouTube. Então, deixa o like, compartilha aí para geral, que já me ajuda bastante, beleza? Então, vamos lá com mais um vídeo aqui no canal. O Flamengo que teve essa vitória aqui no Maracanã diante do Juventude, 4-2. E bem, o Flamengo que está, digamos assim, nesse meio do caminho, né, entre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil e o primeiro jogo da grande final, né? Aí vai ter essa sequência de dois jogos, o primeiro que aconteceu neste sábado e o segundo que vai ser nesta quarta-feira contra o Internacional. Lá no Beira-Rio vai ser um jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. E o Flamengo, né, assim, no primeiro tempo, eu não vi aquele Flamengo com aquela intensidade, né? Não foi aquela equipe que imprimiu um ritmo muito forte, fazendo uma comparação, por exemplo, com o que aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, né? Mas o Flamengo conseguiu abrir o placar logo aos 8 minutos de partida, em que o Eric Pulgar acabou sofrendo um carrinho perto da área, só que o árbitro, o Braulio da Silva Machado, que já vou falar sobre ele, né, de algumas situações que aconteceram no jogo aqui no Maracanã, né, enfim, vai ser um capítulo à parte. E aí o Braulio mandou o jogo seguir, mas a bola sobrou para o Gabi tocou para o Arrascaeta, que acabou chutando. E aí no rebote a bola sobrou para o Michael, que levou até um certo tempo para finalizar, mas conseguiu finalizar e mandar para o fundo da rede. Acabou que foi um chute forte e dessa forma o Michael abriu o placar para o Flamengo, isso aos 8 minutos de partida. Foi um jogo em que dá para dizer que foi um ataque contra a defesa, né? O Flamengo tendo um controle bem maior da posse de bola, tanto é que no primeiro tempo o Flamengo chegou até na casa dos 80% de posse de bola. Pois é. Então foi praticamente um ataque contra a defesa, o Juventude se fechando numa formação 4-4-2, só que em uma parte do primeiro tempo o Juventude chegou a fechar a defesa com 5 jogadores. Além dos 2 zagueiros, né, o Danilo Boza e o Zé Marcos, o Ronaldo, o volante, ele fechou ali um trio de zaga, né? Além, claro, do João Lucas, fechando pela direita, e o Alan Ruschel fechando pela ala esquerda, no caso, né, ali na esquerda de defesa do Juventude, né? Aliás, né, sempre que eu vejo, né, o Alan Ruschel jogar, né, a gente se lembra do que aconteceu, né, naquele acidente da Chapecoense, né, que inclusive em novembro vai completar 8 anos que aconteceu. O Alan Ruschel foi um dos sobreviventes dessa tragédia, né? E ver o Alan Ruschel jogar, cara, é bom demais, viu? Porque é um vitorioso na vida, cara. Ele sobreviveu uma tragédia assim muito grande, né? E ele tá jogando futebol e tá jogando no alto nível, cara, bom demais. O Alan Ruschel, que inclusive é o capitão do Juventude. Então, fica esse detalhe também a respeito do Alan Ruschel, lateral esquerdo da equipe gaúcha. Bem, e aí, voltando a falar do que aconteceu no jogo também, né, ficou esse panorama do Flamengo atacando, o Juventude defendendo, e o Juventude tentando sair nos contra-ataques. E foi dessa forma, num contra-ataque, que o Juventude empatou o jogo aos 24 minutos do primeiro tempo. E curioso até, né, que foi após o Flamengo
realizar até uma bela jogada aqui pela direita, né, em que o Arrascaeta deu um belíssimo passe de cavadinha para o Gerson. Aí o Gerson deixou a bola quicar e dentro da grande área tentou um cruzamento buscando o Gabi. Só que o goleiro Gabriel do Juventude acabou espalmando e nisso saiu o contra-ataque com o João Lucas, lateral direito, que acabou fazendo um belo lançamento para o Gilberto. Aí o Gilberto ganhou na corrida do Léo Pereira, entrou na área de defesa do Flamengo e aí chutou forte, sem chance de defesa, para o goleiro Rossi. Desta forma, empatando o jogo para o Juventude, 1-1. Até antes desse gol, né, o Flamengo tinha criado outras oportunidades, teve outras chegadas. Só que assim, e o Juventude, de uma forma geral, foi pouquíssimo produtivo na partida. Tinha feito uma chegada ali aos 18 minutos, foi um cruzamento que veio da direita. E aí, foi um cruzamento do João Lucas, inclusive, tá? Que o Emerson Carioca até tentou chegar de carrinho, mas não alcançou. Isso antes, inclusive, do empate do Juventude. Bem, depois do empate, né, continua esse panorama do Flamengo tendo controle maior da posse de bola, o Juventude mais se defendendo. Até porque, se o Juventude saísse daqui do Maracanã com 1 ponto, já seria um baita resultado para a equipe gaúcha. Mas acabou que isso não aconteceu. O Flamengo chegou a marcar o segundo gol com o Gabi, tá? Mas o Gabi estava bem impedido. Acho que foi tendo uma tentativa de chutão, né? Que a bola bateu. Não consegui ver qual foi o jogador do Flamengo, que a bola bateu e aí sobrou para o Gabi, que aí finalizou, mas o Gabi estava bem impedido, né? Aliás, o Gabi, de uma forma geral, ele não fez um grande jogo, tá? O Gabi, em muitos momentos, ficou, obviamente, sendo ali um centroavante, só que em outros momentos ele virou um, entre aspas, tá? Um armador. Buscando ali o jogo pela esquerda, por exemplo, tentando armar a jogada. Só que, de uma forma geral, o Gabi não fez um bom jogo mais uma vez. Porém, chegou no segundo tempo, né? Terminou o primeiro tempo 1-1, né? Aí chegou no segundo tempo, logo no início do jogo, o Flamengo teve um pênalti a favor. O Gerson foi receber a bola dentro da área e acabou que teve o contato ali do Mandaca, meia do Juventude. Assim, eu sei lá, cara, se realmente foi pênalti ou não, tá? Porque teve contato, o Gerson caiu. Foi um lance até muito semelhante, né, com o que aconteceu no jogo deste sábado, inclusive, entre Palmeiras e Fortaleza. O jogo terminou empatado em 2-2. Só que aí o Palmeiras teve um pênalti a favor num lance semelhante, né, que o Tite, zagueiro do Fortaleza, chegou ali perto do jogador do Palmeiras e caiu dentro da área. Foi um lance semelhante. O pênalti também lá acabou sendo marcado, enfim. E aqui também foi marcado o pênalti. Então, o Gabi foi lá e aí, aquela cobrança característica dele, né? Cobrança rasteira, goleiro de um lado, bola do outro. A cobrança foi no canto direito, né? O goleiro Gabriel foi para o canto esquerdo e assim o Flamengo voltou a ficar na frente do placar, 2-1. E dali, né, o Flamengo que começou o segundo tempo com um ritmo forte e depois do pênalti chegou a marcar o terceiro gol. Gol marcado pelo Arrascaeta. E aí foi uma jogada que foi bem construída. Detalhe, o lançamento que foi do Léo Ortiz, que partiu do campo de defesa esse lançamento. A bola chegou até o Michael, aí o Michael foi conduzindo a bola, tocou na direita para o Gerson deu aquela freada, digamos assim, e aí deu passe para trás, encontrando o Arrascaeta, que da entrada da área acabou chutando no canto direito e acabou marcando o terceiro gol da equipe do Flamengo. Parecia até, né, que o Flamengo depois ficaria com o jogo bem controlado, mais controlado, né, que o Flamengo iria construir e até mesmo tentar manter esse resultado, né. Só que antes do gol do Juventude, né, o Flamengo chegou a marcar um quarto gol, né, com o Ayrton Lucas. Foi um lançamento, chegou até o Ayrton Lucas, que recebeu na parte central do campo de ataque, né, só que aí ele acabou puxando o marcador do Juventude e nisso chegou a marcar o gol, só que foi marcada a falta do Ayrton Lucas. Também não sei se
mesmo se não tivesse a falta, se o Ayrton Lucas estava em posição legal, né? Enfim, mas foi marcada a falta, o gol foi anulado, enfim. E aí, aos 25 minutos do segundo tempo, o Juventude, que continuou nesse cenário de pouquíssimo produzia, em que pouquíssimo produzia, não conseguia chegar tanto ao ataque. Aí teve uma cobrança de falta pela direita, aí veio o lançamento, a bola foi até a área de defesa do Flamengo, o goleiro Rossi tentou sair socando e na sequência a bola bateu no Danilo Bosa e sobrou para o Edson Carioca, que chutou forte no meio do gol, a bola foi lá no alto e dessa forma diminuindo o placar para o Juventude. 3-2 para o Flamengo. E nisso, o Jair Ventura, técnico do Juventude, mexeu no time, inclusive tirando o Mandaca para colocar o Nenê, aquele Nenê que jogou no Fluminense, no Vasco, enfim, nas passagens mais recentes, né, no São Paulo, cara já muito experiente. Então teve um lance de falta para o Flamengo. E o Nenê aparentemente não gostou da marcação da falta, levou o primeiro amarelo por reclamação, mas o Nenê continuou reclamando e levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Aí o Nenê tentou argumentar com o árbitro, o Braulio da Silva Machado, não gostou dos cartões amarelos aplicados a ele, né? E nisso demorou 5 minutos, desde que o árbitro expulsou o jogo até o Nenê sair do campo. 5 minutos. Enfim, aí depois de 5 minutos é que o Nenê foi expulso. Inclusive até aconteceu uma situação curiosa aqui no Maracanã, né? Que a torcida do Flamengo começou a cantar aquela marchinha clássica, né? No Mamãe eu quero mamar. Dá chupeta pro Nenê não chorar, provocando o camisa 10 do Juventude, né, que teve passagens aqui no Vasco, né, no Fluminense. Então tem toda essa rivalidade também. E aí, com um jogador a mais em campo, o Flamengo teve mais espaços para construir os seus contra-ataques. E em um desses contra-ataques, o Flamengo marcou o quarto gol, isso já nos acréscimos do segundo tempo. E foi com uma assistência do Gerson, né? O Gerson, ao entrar na área, deu passe para o Plata, para o Gonzalo Plata, que entrou no decorrer do segundo tempo. E o Plata marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Então, assim, fechando o placar. O Flamengo teve outros contra-ataques em que poderia até mesmo ter ampliado o placar, mas acabou que faltou aquele capricho na conclusão das jogadas, né? Até um lance, por exemplo, que o Arrascaeta poderia ter dado um passe para o Gerson. Aí o Arrascaeta, ao invés de dar o passe para o Gerson, que estava livre, tentou um chute. E aí a bola bateu na rede pelo lado de fora. Teve uma cobrança de falta também do Arrascaeta, né, antes do quarto gol, que a bola bateu no travessão, né? Parecia que ele mandaria a bola no meio da grande área, só que a bola bateu no travessão. Uma outra situação curiosa, né? O Felipe Luiz só parou uma vez para substituir. Ele tirou o Michael para colocar o Alcaraz e tirou o Gabi para colocar o Gonzalo Plata. Claro, o Gabi é muito adorado pelo torcedor do Flamengo, né? Foi muito aplaudido. Enfim, pode estar jogando mal, mesmo se não tivesse feito gol, jogando mal, mas mesmo assim o torcedor do Flamengo adora de paixão o Gabi, né? Bem, pelo menos uma boa parte da torcida do Flamengo, né? Tem torcedores do Flamengo que não gostam do Gabi, né? Enfim, mas cada um com a sua opinião, né? Enfim, o Flamengo venceu por 4-2. O Flamengo, como falei, está agora, quer dizer, segue, né, na quarta colocação com 54 pontos. Só que vai ter na quarta-feira um confronto direto, valendo a quarta colocação, claro, a depender se o Internacional ganhar do Atlético Mineiro neste sábado, porque estou gravando esse vídeo no momento em que o Internacional ainda vai jogar contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro, tá? Internacional, se vencer, ele vai permanecer ali na sexta colocação, né? E aí, se o Internacional vencer esse duelo atrasado pela 17ª rodada do Brasileirão entre Internacional e Flamengo, que vai acontecer nesta quarta-feira, 7 horas da noite no horário de Brasília, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre,
esse duelo vai valer a 4ª colocação. Que é aquele cenário, né? Vai que dá ruim para o Flamengo na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Aí só vai restar a briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então, assim, na minha opinião, tá? O Flamengo não pode descartar por completo o Campeonato Brasileiro. Minha opinião, tá? E para esse jogo contra o Internacional, o Flamengo não contará nem com a Arrascaeta e nem com o Léo Pereira. Os dois levaram amarelos bobos, assim, na minha visão. Estavam pendurados, então o Arrascaeta e o Léo Pereira vão desfalcar a equipe rubro-negra nesse duelo contra o Internacional nesta quarta-feira. E aí depois, né, no outro domingo, dia 3 de novembro, a princípio, vai acontecer aqui no Maracanã o primeiro duelo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, a ver como é que o Felipe Luiz mesmo vai dosar a equipe, como é que vai fazer esse rodízio na equipe já na quarta-feira, justamente visando o jogo contra o Atlético Mineiro, a primeira partida da final da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo, além, claro, já não conta com Pedro, não conta com o Vinha, com o Everton Cebolinha, nem com o Luiz Araújo. Também não vai contar com o De La Cruz, que está mais uma vez com uma lesão na região posterior da coxa direita. Tem que ver também em relação ao Alexandre, se ele vai ter condição de voltar já para esta quarta-feira ou se só deve voltar mesmo para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Já o Juventude, né, mais uma vez perdeu, 5º jogo sem vencer, inclusive no Campeonato Brasileiro. E nesse momento que estou gravando o vídeo, está na 16ª colocação com 34 pontos. E nesse momento que estou gravando o vídeo, estão se enfrentando Atlético Paranaense e Cruzeiro. E se o Atlético Paranaense vencer o Cruzeiro, o Juventude, pela primeira vez no campeonato, vai entrar na zona de rebaixamento. O Juventude ainda não entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas pode ser que essa situação aconteça caso o Atlético Paranaense ganhe do Cruzeiro. Jogo que está acontecendo neste momento que estou gravando o vídeo. Então, quando esse vídeo for pro ar, você já vai saber o que aconteceu lá em Curitiba, né? E o Juventude que vai enfrentar o Fortaleza no próximo sábado, 6h30 da noite, no horário de Brasília. É o jogo que vai acontecer lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Jogo da 32ª rodada do Brasileirão. E para esse jogo, o técnico Jair Ventura não contará com o Nenê, que foi expulso e, obviamente, terá que cumprir suspensão. A ver também se o Lucas Barbosa, atacante, que é uma figura importante no Juventude, terá condição de voltar para esse próximo jogo. Ele que teve uma entorse no tornozelo, acabou desfalcando o Juventude no jogo deste sábado. E também se o Rodrigo San também terá condição já de retornar à equipe jaconeira nesse duelo contra o Fortaleza. Já estou aqui do lado de fora, né, da área de imprensa do Maracanã, só que eu não poderia deixar de esquecer de falar do Braulio da Silva Machado, que eu prometi que ia falar no vídeo lá em cima. Eu não falei, mas lembrei aqui, eu vou falar. Cara, o que é o Braulio da Silva Machado, né? Assim, ele já tem um histórico que não ajuda. E hoje ele fez umas situações, cara, assim, por exemplo, no primeiro tempo, ali por volta dos 30 minutos, quando o Flamengo estava trabalhando a posse de bola lá no círculo central, o Braulio simplesmente parou o jogo e aí deu aquela pausa para hidratação. Assim, o correto para ele fazer essa pausa era quando a bola saísse ou se acontecesse uma falta. Eram nessas situações em que ele deveria ter parado o jogo, mas não, enquanto o Flamengo estava trabalhando a bola, aí vai lá o Braulio, opa, vou parar aqui, vou dar pausa para hidratação. Pô, não era para acontecer isso, né? Essa foi a primeira situação, tá? A segunda situação foi no segundo tempo. O Juventude ele chegou perto, quer dizer, chegou na área do Flamengo, no ataque pela direita, e que teve uma tentativa de finalização, mas se eu não estiver errado, foi o Léo Pereira que chegou para cortar a bola, e a bola claramente bateu por último no jogador do Juventude.
e saiu pela linha de fundo. Aí, o assistente que estava ali, que era o Thiago Americano Labis, e o Braulio da Silva Machado ficaram na dúvida, o que vamos marcar, O Bandeirinha não marcou nada, o Braulio demorou muito tempo para marcar, aí o Braulio tinha que marcar alguma coisa, aí deu escanteio. E aí então, o quarto árbitro que estava, sei lá do outro lado, lá no meio de campo, foi quem teve que consertar a cagada que o árbitro fez ali ao dar o escanteio. O quarto árbitro do outro lado do campo, aí foi ele que marcou o tiro de meta. Então foi essas situações, né, que aconteceram a respeito do Braulio da Silva Machado agora. Parar um jogo enquanto uma equipe estava desenvolvendo seu ataque, aí ele para o jogo para dar a pausa para hidratação, né, sendo que o correto era você dar essa pausa quando a bola saísse ou marcasse uma falta, aí, né, realmente é muito bizarro. Então agora sim, termino o vídeo daqui direto do Maracanã, desse pós-jogo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo e em breve voltarei com mais um vídeo. Beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!